está viajando. Merecidas férias de um final de semana. Não são metade de férias, metade de trabalho. Convenção, né? A convenção da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo, que ganhou um corpo ainda maior por causa da situação econômica do país, né? Lojistas, as câmaras vão dialogar para ver os panoramas, os panoramas do comércio no Estado de São Paulo, mas o Nicolau é um otimista nato, vai levar sua palavra de fé e de perseverança, que é um lojista que nunca desiste. Será que ele vai voltar convencido que há uma crise econômica? Não, existe uma crise econômica, mas até tive na palestra do Abílio Diniz, ele concorda também que a crise política retarda a reação do país do ponto de vista econômico. Ela agrava sensivelmente, mas a crise econômica, devido aos desmandes, desvios e a má condução da política econômica, é inegável, né? Tem uma crise política, tem uma crise econômica e tem um processo de decadência do país, diagnosticado aí também pelo senador Cristóvão Buarque, que os sintomas são evidentes para todo mundo: a violência das grandes cidades, a vida insuportável nas grandes cidades brasileiras, os resultados muito ruins do Brasil nas avaliações internacionais de aprendizagem. Ficamos para trás, né? Exportamos commodities e deixamos a nossa qualidade de vida degradar. Não é um processo só brasileiro, é um processo também latino-americano. Você, ouvinte, pode participar do Jornal Litoral, dar palpite, opinião, comentário, crítica, elogio, reclamação sobre as questões apresentadas aqui e também informação importante que você pode compartilhar com os outros ouvintes. Para isso, você tem à disposição os telefones fixos 3289-1005, 2104-5410. A Luciana Cabral, de blusa cor-de-rosa, já está atendendo com a simpatia de sempre. Você, ouvinte, pode também mandar mensagens SMS para o celular 997-880966 e tem o WhatsApp 98196-5306 98196-5306. Funcionários do SAMU foram vítimas de trote e sofreram um assalto. Nem o serviço de atendimento móvel de urgência escapa da ação de bandidos. Na noite da última quinta-feira, uma equipe do SAMU foi atender a chamado na favela da Prainha, em Vicente de Carvalho, e no local constatou que se tratava de trote sendo assaltada. Pouco antes das 9 da noite, o serviço foi acionado para atender uma gestante que estaria com problemas e uma ambulância se dirigiu ao local. Só que a emergência era uma mentira. O objetivo era propiciar o roubo. Logo no início da Prainha, o motorista de 39 anos e a técnica em enfermagem 45 que estavam no veículo do SAMU foram rendidos por 3 homens com roupas escuras e toucas também na cabeça. 2 deles portavam armas de fogo e anunciaram um assalto. Os ladrões afirmaram que não queriam os objetos pessoais da equipe de resgate. Eles estavam atrás de equipamentos de socorro médico e levaram gases, seringas, agulhas e 10 mantas térmicas. Depois, sem agredir ninguém, o trio fugiu a pé para dentro da comunidade. A ambulância retornou à base do SAMU e acionou a Polícia Militar. Até a tarde de ontem, ninguém havia sido identificado ainda. De acordo com a Prefeitura, este foi o primeiro caso de roubo a uma ambulância em Guarujá. Que coisa, hein, Romano? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Fábio. Bom dia, Zé. Bom dia, ouvinte. Alguns bandidos feridos, talvez, porque pegaram um equipamento de socorro médico, né? Pode até ser, ou fazer estoque, né? Porque normalmente o bandido está ferido ou eles têm Ele um evita ir para o próprio. hospital, né? Eles vão para o hospital. A não ser que seja ferido a disparo de arma de fogo, que quando chega no hospital também já imediatamente é identificado e nesse caso eles não vão. Eles tentam remediar e ter um atendimento particular. Mas, Paulo, a gente estava comentando aqui antes do início do programa, é o estado que o país se encontra de total desrespeito à lei, as pessoas estão desprotegidas, estão absolutamente numa sensação de abandono
geral, e essa crise política que se fala, essa crise econômica, tudo é um todo que faz com que o Brasil esteja sem ordem. A ordem é essencial para a manutenção de um país. E quando a gente vê, ontem mesmo um advogado amigo meu, o doutor Emerson, ele presenciou um assalto à luz do dia, ele estava indo para o fórum, um automóvel com eram 4 crianças dentro do automóvel roubado, 2 meninas saíram armadas e assaltaram outras 2 mulheres que estavam na esquina. Quer dizer, a gente chegou a um ponto, nós estamos num ponto em que só defensores de teses, defensores de justa filosofia, que praticamente o povo não quer mais saber disso, a gente quer prática. E a gente tem uma opinião pública que muitas vezes é incoerente. Você vê um policial jogando um bandido do telhado, critica. Aí você vê um policial como aqui, semana passada, um assaltante matando um rapaz que estava no ponto de ônibus, sem reagir, sem nada. Quer dizer, muitas pessoas morrendo nas ruas, sendo mortas, e é uma lei ineficaz. Nós precisamos fazer uma reformulação da Constituição imediatamente, principalmente para reformar o Estado, reformar essas instituições que só têm mordomias, e é isso. O país está sem ordem e sem lei. Bom dia, Fábio Aires. Os funcionários do SAMU foram rendidos, assaltados, trote lá na favela da Prainha, em Guarujá. Paulo, será que isso tem a ver... Bom, eles não tinham tomado tiro, agora refazendo o meu raciocínio, daquele assalto que os caras fugiram de catraia, de barco, né? Que eles fizeram um assalto e acabaram sendo perseguidos e fugiram de barco e acabaram vindo pro lado de cá de Santos. Então não tem a ver com esse assalto, mas deve ter a ver com alguém, ou algum ferido, ou já fazer estoque para eventualmente algum bandido que venha se ferir. Gases, seringas, agulhas e 10 mantas térmicas. A manta térmica é justamente para quem está ferido. O sujeito é envolvido nessa manta térmica para poder aquecer o corpo, né? Ou seja, isso foi encomendado provavelmente por algum grupo que participa de assalto ou alguma dessa natureza, porque está claro que para que o cara vai querer uma manta térmica para ir surfar, é que não é, né? Com certeza é para socorrer alguém que está ou que possivelmente venha a estar ferido em confronto com os policiais. Agora, é o fim da picada, né? Assaltar bombeiro, que nós tivemos também já casos de bombeiro que foram assaltados. Na comunidade do México 70, combatendo o incêndio. Combatendo incêndio. Aí, agora nós estamos tendo o sujeito do SAMU, quer dizer, não há mais respeito por ninguém, na verdade. Nem aqueles que prestam o serviço de maior relevância para a sociedade, que são os bombeiros, que são os socorristas, nem eles mais estão a salvo. É o fim da picada, juro por Deus. Quer dizer, o cidadão comum já é praxe ser assaltado, qualquer um de nós. No Gonzaga aqui nós estamos vendo inúmeros assaltos a celular. Ontem mesmo eu presenciei e acabei me indispondo aqui, a hora que nós saímos aqui da rádio, eu virei aqui nessa rua, aqui na banca de fruta, e tinha um rapaz que vive aqui pela região com um celular, tentando oferecer um celular para uma outra pessoa. E eu passei casualmente, e como eu passo e não deixo as coisas baratas, interpelei o cara e acabei discutindo de quem é esse celular, esse celular. E aí o cara, não é teu? Eu falei, não é meu, mas também não é seu. Com certeza você está vendendo barato, é por algum motivo que você deve ter ou roubado ou pego de alguém. E ele estava oferecendo para o pessoal da banca de fruta, ali mostrando para os moleques. E aí eu tirei informação, realmente é um cara que é morador daqui ele vive aqui pela região. E acham que, se não foi ele que assaltou, ele pegou de alguém. Agora, quem compra um celular desse é tão culpado quanto o sujeito que roubou. Porque se ele rouba e não tem para quem vender, obviamente o produto ficaria... Vai ter um estoque de celular em casa? Não vai ter, para quê? Exatamente. É porque alguém compra, né? É porque alguém compra. Então não compre, e as pessoas são responsáveis por isso. Quer dizer, o receptador é tão culpado, Zé, quanto aquele que pratica o roubo. E ontem eu presenciei aqui, às 9 e pouco da manhã, 9h30 da manhã, quando eu saí da rádio, esse sujeito, esse menino, rapazinho, tentando vender. E aí eu interpelei, os caras falaram, tu é maluco, o cara podia estar armado. Eu falei, nós temos que nos indignarmos. Se nós não nos indignarmos, nos chamar a atenção daquele que provavelmente pudesse estar comprando um objeto fruto de roubo, né? A gente não vai conseguir parar nunca esses pequenos assaltos.
7h21. Silvio Vassão assume Secretaria da Fazenda de São Vicente. O administrador de empresas Silvio Vassão é o novo secretário da Fazenda de São Vicente. Ele assume o cargo na próxima segunda-feira, dia 26, no lugar de Wagner Ruiz Rodrigues, que pediu exoneração esta semana. Vassão vai acumular ainda o cargo de secretário de Comércio, Indústria e Negócios Portuários, do qual é titular desde o início da gestão Luiz Cláudio Billy. Silvio Vassão é funcionário público estadual. Na Fazenda vai ter como principal objetivo equilibrar as finanças públicas do município. Pode ser batizada também a função dele como Missão Impossível 6, ô Carlos Alberto Romano. Silvio Vassão, as contas da Prefeitura de São Vicente, equilibrar essas contas no último ano do governo Billy é missão impossível, né? Eu não sou muito especialista na questão financeira e contábil, porém a gente Tem sabe... a trilha da Missão Impossível aí, Zé Torquato? Talvez seja uma missão impossível no momento, A mas própria, né? isso é um trabalho para Rick Santos. Agora, o município de São Vicente, né, pelo que a gente observa assim, à distância, enfim, como morador aqui de Santos, já tem uma dificuldade da receita, né? Ou seja, a receita do município se resume aqui a ISS, aos impostos, esses impostos mínimos que existem aí. A arrecadação per capita de São Vicente é a menor das 9 cidades da região metropolitana. A arrecadação da prefeitura dividida por habitante. A arrecadação per capita. Chegou a ser, num determinado momento, 9 vezes menor que a de Cubatão, que era naquele momento a maior arrecadação per capita dos 9 municípios. Então a de Cubatão chegou a ser 9 vezes maior que a de São Vicente. E Cubatão chegou a ser uma das maiores até do estado, porque ela tem o ICMS das indústrias, então realmente o ICMS das indústrias em Cubatão jogava essa receita lá para cima. E ao contrário de São Vicente, como não tem fonte de arrecadação, não tem indústria, a única fonte seria o turismo, e o turismo a gente vê que a implantação e o desenvolvimento é restrito, fica difícil, é muito difícil. Missão impossível, Silvio Vassão, lá na Secretaria da Fazenda de São Vicente, no lugar do Wagner. No início do governo Billy, não era o Wagner também, já é o terceiro secretário da Fazenda. Será que ele vai ser o São Vassão? São Vassão vai ser o Salvador? Difícil. Depois de tanta atrapalhada na gestão atual da Prefeitura de São Vicente, dificuldade de dialogar com os entes, dificuldade de dialogar com o governo do Estado. Você não pode brigar ou desprezar aquele que pode te ajudar realmente. Então eu acho muito impossível reverter o quadro atual da cidade de São Vicente. Eu acho que ele não... É mais um que vai entrar, vai ficar lá, vai cumprir lá se chegar até o final do mandato do Billy, mas não vai conseguir reverter, porque diante das atrapalhadas, da dificuldade financeira, começou com a atrapalhada e depois agravou-se com a situação financeira do Brasil, do Estado e das cidades. Então eu duvido que reverta essa situação. Além... Pode mandar a trilha sonora aí. Olha a trilha sonora aí para o Silvio Vassão em São Vicente. Missão impossível, restaurar as finanças da cidade. Eu imagino, ontem o deputado estadual Caio França esteve aqui. A crise de São Vicente começou. São Vicente teve um momento de recuperação nas gestões do Márcio França, depois mergulhou na crise com o Tércio Garcia Júnior, que hoje é diretor executivo do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e agora com o Billy a confusão total. Eu imagino que seja difícil para o Silvio Vassão até entender as contas de São Vicente. Ontem o Caio França esteve aqui, disse que a cidade está no cadastro dos inadimplentes, no CADIM, né? Então não tem como receber recursos federais, recursos estaduais, o que dificulta ainda mais o repasse. A situação. E tem dívidas assim, pagou uma parte de um repasse, usou dinheiro de um lugar em outro, que era a principal reclamação do Billy contra o Tércio no início do governo, era do Tércio Garcia ter usado o dinheiro de um convênio em outro. O Billy fez a mesma coisa uma porção de vezes,
pagou uma parte do salário, não pagou a outra, não repassou, não pagou os tributos, os encargos sociais. Então, eu acho que o Silvio Vassão vai ter muita dificuldade até para entender a situação de São Vicente. Para consertar, acho que aí só a música mesmo do Tom Cruise aí, do Missão Impossível, que antes do Tom Cruise era uma série de TV, não era, Zé Torquato? Exatamente. Aliás, uma série que lembra uma boa parte da minha infância, né? É uma série excelente que também virou uma série no cinema. Exatamente, excelente, né? Tom Cruise. Filmes de ação, muito bom. Mas como nós somos Muito enganados na época da eleição, né? Porque chega a época da eleição, o sujeito vem, promete que vai fazer, que o outro não fez, que vai revirar, que vai ser o salvador da pátria. Passada a eleição, o sujeito senta na cadeira e aí tu realmente descobre que era uma falácia. Nós precisamos acabar com isso nesse país. Não é possível que a gente vai continuar para chegar ao poder, para poder conseguir o cargo que almeja. A gente engana tantas pessoas, nós somos enganados. Isso aconteceu no governo federal, isso aconteceu em alguns municípios, isso acontece e vai acontecer na próxima eleição. Não é possível que a gente não consiga, responsabilizar quem pretende ser candidato, seja quem for, a que nível for. O sujeito promete o que não pode cumprir, promete aquilo que não é nem da competência, né, dele para poder resolver. Por exemplo, né, quando um cara se candidata a um cargo do legislativo e fala que vai fazer, que vai construir, não é nem competência do legislador, do cargo sim, dele, de competência do executivo. Então, olha, o horário eleitoral, os candidatos despreparados, pessoas que não tem, e a população também que vota, que acaba não indo atrás para saber se o cara tem competência, se é verdade, né? Então não adianta querer dizer que o sujeito que é mais humilde troca o voto pela cesta básica, pelo Bolsa Família. Todo mundo penaliza o Bolsa Família. E a classe média, que acaba trocando o seu voto porque o sujeito arrumou para ele uma bolsa escolar para o filho ou porque arrumou uma indicação de emprego. A troca não é a mesma? A troca é a mesma, Paulo Schiff. Então a gente tem que ter uma consciência de quem nós vamos estar escolhendo, se realmente é verdadeiro, se não é, porque quem paga o preço somos todos nós. Nós é que andamos na rua, estamos em situação de segurança, o desemprego, a falta de vaga de creche, enfim, inúmeras coisas. Então nós precisamos aprender a ter consciência, a participar da vida, Paulo, política, porque esses caras é que decidem efetivamente a nossa vida. São Vicente, a situação da prefeitura é caótica e agora agravada pela crise que atingiu também outras prefeituras. Então, mesmo prefeituras mais organizadas foram atingidas pela queda de arrecadação devido à crise instalada no Brasil. Agora, São Vicente já estava caótico antes da crise se instalar no Brasil. Agora a situação está mais potencializada ainda. 7h30. Jornal Litoral volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Fale com a Rádio City. Hello? Pelo telefone 2104-5410. WhatsApp 981965306. No Facebook Jornal Litoral. Ou por e-mail ouvinte@radiocity.fm. Radio City. Sempre que precisar, queremos estar com você. E plano de saúde é um benefício que faz a diferença. Garanta a seus colaboradores um plano completo com assistência médica e odontológica. Planos empresariais a partir de 5 vidas. Ligue para 3226-6200 e agende uma visita. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. Mais qualidade de vida para a sua empresa. Concessionárias Volkswagen. Somente neste fim de semana no pavilhão de exposições do Mendes Convention Center. Take-up 2016 completo por R$ 33.990 com taxa zero, mais documentação e PVA grátis. E ainda, Fox 1.6 completo por R$ 46.990 mais documentação e PVA grátis. Feirão Concessionárias Volkswagen. Somente nesse sábado e domingo no pavilhão de exposições do Mendes Convention Center com estacionamento grátis para clientes. Confira condições de aquisição. Cinto de segurança salva vidas. A
CDL Santos Praia é uma entidade sem fins lucrativos, representativa dos lojistas da orla e áreas adjacentes. Associe-se à CDL Santos Praia e tenha acesso a muitos benefícios, como assistência jurídica gratuita, consulta de crédito, convênios de assistência médica e odontológica e muito mais. A CDL Santos Praia oferece ainda sala muito bem equipada para cursos, palestras e reuniões com projetor multimídia e preços diferenciados de locação para associados. CDL Santos Praia, Rua Marechal Deodoro 13A, Gonzaga, Santos. Informações 3289-9495. Acesse cdlsantospraia.com.br. Sua concessionária Mitsubishi mudou para melhor. A Mitsubishi Sigaia em Santos agora tem novo endereço, maior, melhor, com tudo que um cliente Mitsubishi merece. São 4.500 metros quadrados com showroom completo, centro automotivo multimarcas, boutique da marca e muito mais. Venha conhecer esta maravilha feita para você. Rua Xavier Pinheiro 81, paralela perimetral, em frente à estátua do estivador. Saiba mais pelo telefone 3228-9933. Mitsubishi é Sigaia. Jornal Litoral. Sete horas e 32 minutos. Hoje é dia de sorteio de smartphone da Slex.com aqui no Jornal Litoral. Você ouvinte, liga, se inscreve aí com a Luciana Cabral no 3289-1005, no 2104-5410. No final do programa, alguém vai ser sorteado, provavelmente algum sortudo aí vai ser sortuda. Vai ganhar um smartphone da Slex.com. Todos os sábados tem esse sorteio aqui no Jornal Litoral. Você ouvinte pode mandar mensagens SMS para o celular 997880966. Pode usar esses dois telefones, além de se inscrever para o sorteio, para mandar mensagens com informação, com opinião, com reclamação, com elogio, com crítica. E também tem o WhatsApp. 989-65306. Hoje tá só o genérico aqui, né? Só o genérico. Hoje... O verdadeiro vai tirar férias. Deve estar dormindo hoje o verdadeiro, ou então acompanhando, escutando o Jornal Litoral. Tem um recado de um dos nossos parceiros comerciais, que é a Tecnoapple. Você, ouvinte que tem equipamento Apple, iPad, iPod, iPhone e até um MacBook também, não precisa ir longe para fazer a manutenção. A Tecnoapple fica no Gonzaga, em Santos, Avenida Ana Costa 484, conjunto 509, e tem uma vantagem grande, você que é o ouvinte mais mimado do Rádio do Litoral. Se você disser que acompanha o Jornal Litoral, você tem desconto, ou pelo menos um brinde, uma película de vidro lá para o iPhone, na Tecnoapple. O Reinaldo, o Beto, o Cássio, o André dão desconto para os ouvintes do Jornal Litoral. O Vale do Ribeira teve tremor de terra, ontem assustou os moradores. Em Cajati e Jacupiranga, no Vale do Ribeira, os moradores foram acordados por um tremor de terra de madrugada, 3,3 na escala Richter. O acidente de baixa intensidade foi confirmado pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo, USP. A Defesa Civil não registrou danos ou feridos, foi só o susto mesmo. Os computadores do centro registraram o ocorrido às 4h50. De acordo com o sismólogo Bruno Colasso, trata-se de um tremor de superfície incapaz de derrubar construções. Alguém já sentiu um abalo sísmico aí, um terremoto? Eu não. Mas o Brasil é dotado de uma das placas totalmente consolidadas e não existe risco mínimo, os especialistas já falando de qualquer tipo de abalo que venha a ultrapassar a escala Richter, que, né, do 7 em diante, que é altamente destrutível. Então qualquer coisa com relação ao Brasil é tranquilo. Mas houve um terremoto, aqui um epicentro aqui na região ali de São Vicente, mais para o mar, né? E a gente sentiu um pequeno tremor aqui, até refletiu isso, pouca coisa, né? Quando isso?
Eu vou pesquisar aqui, mas faz um tempo. Deve ter sido há uns... Deixa eu ver. 2008, por aí. Foi 2008, recente. Foi recente, porque 2008. Teve regiões da cidade que sentiu mais. Sim. Eu lembro, porque... Foi antes de 2009, porque pela casa que eu morava na época, onde eu estava... Eu não lembro exatamente a data, mas... Eu vou pesquisar nós aqui, tivemos sim. Eu acho que foi mais recente. tremor de terra. Mais recente do que isso. Agora parece que teve um tremor em São Paulo esse ano ainda. Mas eu digo aqui na nossa região, nós sentimos, eu não sei se o Paulo não estava aqui ainda, ou estava dormindo no sarcófago, não sei. Que isso? E não consegue lembrar, Paulo. Mas você não lembra dessa passagem que a cidade... Lembro, teve um tremor aqui no Canal 3, principalmente os andares mais altos, os lustres balançaram. O Paulo, o terremoto ele não lembra, mas o dilúvio lá da Arca de Noé... Os tremores maiores têm acontecido em Brasília mesmo, né? Esses aí. Eu como tenho 10.000 eu vou fazer 10.002 anos, né? No mês que vem, eu tenho muitas experiências, e uma delas foi engraçada até, foi a de um tremor de terra. Eu estava em Natal, na década de 80, dormindo numa rede, e senti, 5h30 da manhã, eu senti que balançou. Falei, mas era a rede balançando, alguém que estava te sacaneando. Será que aconteceu? O que aconteceu? Eu não tinha bebido nada. Acordei 5h30 da manhã com a rede tremendo, e vi que a parede tremeu. Aí, quando eu acordei, tomando café, falei, a parede tremeu 5h30, é você que bebeu, me zoaram, não sei o quê. À noite, no Jornal Nacional, apareceu, tinha tido um tremor em João Câmara, que fica a 80 quilômetros de Natal, e exatamente na hora que eu relatei. E todo mundo me zoou, que não tinha tido tremor nenhum e não sei o quê. E à noite, no Jornal Nacional, confirmou. Eram 5h30 da manhã e teve o tremor em João Câmara, onde costuma ter, né? No Rio Grande do Norte costuma ter tremor de terra nessa região de João Câmara. Eu passei também por terremoto agora. Eu acho que o azarado sou eu, né? Onde eu vou a terra treme, né? Porque lá em Vegas, também indo lá para pesagem da luta do Belfort do Weidman, depois daquele terremoto que ele sofreu dentro lá do octógono, né? Foi nocauteado inapelavelmente pelo Weidman, mas indo pro treino sentimos um pequeno tremor, tá? No deserto lá do estado de Nevada, houve um tremor importante que refletiu em Vegas. Mas eu, sinceramente, no dia a dia, na correria do trabalho, eu nem liguei. Estava entrando no estacionamento do MGM. Aí eu senti, eu achei que era alguma máquina que estava vibrando. Nos lugares onde... E aí meu irmão me ligou e falou, pô, e aí, tá tudo bem? E o terremoto? Eu falei, terremoto? Que terremoto? Nos lugares onde é comum tremor de terra, as estruturas das construções já são próprias para aguentar uma balançadinha, e as pessoas já são acostumadas também a correr para baixo das portas, onde o batente o batente segura um pouquinho, protege um pouco, né? Agora, Eduardo Filete, aconteceu um tremor de terra no Morumbi na quarta noite, o que aconteceu lá, hein? O Santos jogou bem, né? No primeiro tempo jogou bem. Depois também no primeiro tempo o São Paulo até dominou, não foi? O São Paulo teve mais posse de bola, né? Mas o Santos foi mais efetivo, né? Foi mais efetivo, fez os gols e teve um pênalti também não marcado, mas acho que aí foi um erro. E também contamos com a má pontaria do Allan Kardec no final, né? Quando o Dorival recuou o time, o Allan Kardec perdeu 2 ou 3 gols. Um que o Pato deixou ele na cara do gol, ele perdeu. O outro, uma cabeçada na cara do gol, ele perdeu também, né? Faz parte do futebol. Nós também mandamos uma bola na trave, mas o Santos jogou como eu acho que tem que jogar fora. Só no final que recuou demais, né? Mas jogar atrás e aproveitar o contra-ataque rápido do Santos. Foi isso. Deu sorte de encaixar os contra-ataques certos e o São Paulo não teve força para virar o jogo e empatar, né? O que eu observei desse jogo, primeiro a defesa do Santos mostrou uma certa fragilidade no jogo aéreo, sem o Gustavo Henrique, né, que estava no banco, entrou no final, mas a verdade é que o Allan Kardec é muito bom no jogo aéreo, muito bom, né? Ele estava voltando de uma inatividade longa, mas mesmo assim ele deu problema para a defesa do Santos. Em segundo lugar, o Alexandre Pato está jogando muita bola, né? Ele fez o gol, ele botou o Ganso na cara do gol, ele botou o Allan Kardec na cara do gol, está em grande fase o Pato. Agora o Santos tem o time todo em grande fase e o Marquinhos Gabriel teve uma atuação excepcional na quarta-feira. Olha só, Paulo, o que me chama muita atenção em algumas outras partidas, e essa também especificamente, que o Santos demorou 20 minutos sem ter domínio nenhum do meio campo. Ele assistia o meio campo do São Paulo atuar,
e ficava olhando a troca de passes e não dava combate, e dava muito espaço. Não havia uma marcação, não diminuía o espaço de marcação. O que permitia justamente o São Paulo trocar a bola à vontade, dominar e envolver o Santos. O Santos, de uma certa forma, eu sou santista, é claro, teve muita sorte em 2 ou 3 bolas que o São Paulo teve o gol feito. E não tiveram competência e eficiência a fazer. Nisso o Santos deu sorte. Mas também é o tal negócio. Ganha quem faz o gol. E o Santos teve eficiência em fazer os primeiros 5 minutos do segundo tempo foram gloriosos. 2 gols ali que ninguém imaginava. Foi maravilhoso mesmo. Enfim, agora, estamos falando desse pênalti que houve no Lucas Lima e foi descarado. Também houve o pênalti do Lucas Braz, no atacante do São Paulo. David Braz, desculpa. Ele entrou com um carrinho ali, mas totalmente ele a bola imprudente. Primeiro, né? Ele desarmou o jogador. Meu Deus, mas ele entrou com as 2 pernas, ele realmente levanta o atacante do São Paulo. Enfim, apenas comentários. Mas o Santos, se o Santos conseguir acertar a marcação dele, ter atenção no começo do jogo, ele vai bem melhor. Naquele gol do São Paulo também, o Wesley, a defesa toda ficou, o Wesley não saiu, ele ficou, né? Aí o lateral do Santos, que já não é bom marcador, ele foi atrasado, mas se você olhar a bola, a defesa está em linha sem impedimento, mas o Wesley fica. Aí quando o lateral viu que o Wesley ficou, ele foi, mas já estava tarde também, né? O Pato. O lateral Daniel Guedes, ainda inexperiente, mas excepcional jogador, né? Excelente jogador. O passe no primeiro gol do Gabigol foi primoroso do Daniel Guedes. Depois ele foi inexperiente, ele deveria ter marcado o Alexandre Pato e não a bola, né? Eu fiquei vendo essa jogada, que a defesa do Santos faz linha, mas aí eu acho que o Wesley ficou. Aí quando ele viu, ele já estava muito atrasado, né? Então já viu, né? Não teve jeito. De qualquer maneira, o Santos enfrenta o Figueirense hoje, provavelmente com reservas, não é? Com algumas reservas, Filete? E o Dorival vai escalar, acho que vai por reserva, porque depois na Vila, que também estão falando que o São Paulo vai vir com o time reserva. Mas não é todo, hoje não é reserva não. Não, fez um misto, né? É isso. O Thiago Maia estava com edema na coxa, vai ser afastado hoje, mas deve jogar o Lucas Lima, deve jogar o David Braz também vai ficar de fora, o Gustavo Henrique também, Giovani deve voltar. Aí sim, né? E o Ricardo Oliveira vai jogar? O Ricardo Oliveira está previsto que vai jogar sim. Você vê. Marquinhos Gabriel é um time misto. Mas o Romano tocou num ponto interessante. O Santos muito eficiente na finalização. Tanto que tem o Ricardo Oliveira como artilheiro do Paulista e artilheiro do Brasileiro, e o Gabriel como artilheiro da Copa do Brasil. O Santos pode fazer a tríplice coroa dos artilheiros esse ano, né? Exatamente, com muito mérito, por sinal, estão jogando muito esses rapazes aí do ataque do Santos. E o Marquinhos Gabriel, que tomou, por hora, o lugar de um titular absoluto, que era o Giovani, saiu por contusão, mas eu concordo com o Romano também. Eu torci pro primeiro tempo acabar, o Dorival dar uma arrumada no time, tá dando muito espaço pro São Paulo, e também depois, no segundo tempo, ele até falou no final, tudo que você falou, o Dorival reproduziu na entrevista coletiva dele. Falou, mesmo ganhamos bem e tal, mas temos que corrigir algumas coisas, nós temos que matar o cruzamento no nascedouro. O São Paulo conseguiu cruzar várias bolas da nossa área, até o mesmo veneno que nós usamos, né? Que quando o Santos chega para a lateral, entrar em diagonal dos atacantes, a virada de jogo, acionando alguém na área em condição de finalização, é a jogada fatal do Santos. Foi assim no jogo contra o Corinthians, no Itaquerão, 2 gols e agora também, né? E agora também, uma jogada muito rápida, e tá dando gosto de ver o Santos jogar, mas não foi das melhores atuações do Santos. Mas nós, santistas, corneteiros exigentes, a ordem dos fatores acabou não alterando o produto, então temos que comemorar. Mas a colocação aí do Romano, e até o próprio Dorival fez um comentário com o mesmo foco, não dá para desprezar. Mas outra coisa, terminou o jogo com 4 zagueiros de área, não é? Sim. O Paulo Ricardo, Gustavo Henrique, o David Braz e o Wesley, não é? Até no primeiro tempo eu até cogitei ele fazer uma mudança e reforçar o meio aéreo, campo, né? E o campo estava pesado. Não, para poupar, e também o campo estava muito pesado. Acho que foi mais para poupar lesões, né, dos atacantes também. Também ele usa o Paulo Ricardo como volante, né, como protetor da zaga. Aliás, quando o Dorival chegou, foi uma das medidas que ele tomou. Ele tirou o Thiago Maia, tirou o Lucas Otávio e colocou de cabeça de área o Paulo Ricardo.
né? Colocou nos primeiros jogos e tal. Exatamente. E outra coisa, o Santos tem que ser campeão da Copa do Brasil por 2 motivos. Pelo campeonato em si, porque ele precisa ter mais títulos, e também para ser o melhor time da temporada do Brasil, né? Que é não, sim, é o campeão do principal campeonato regional, campeão paulista, e vai ter um título nacional da temporada. Logo vai ser o melhor time. Essa história esse time de urubu aí, pelo amor de Deus, de gambá. Deixa eu só falar, ó, já pesquisei aqui, o terremoto em São Vicente, que até refletiu bastante aqui na região, muita gente sentiu, foi dia 23 de abril de 2008. Tá? Pesquisei aqui no G1. Eu lembro portal desse, da Globo.com. foi sentido bastante, principalmente nos apartamentos mais altos. E recentemente as pessoas desceram nos apartamentos mais altos. Foi reflexo do terremoto do Chile, um terremoto muito forte. Foi dia 16 de setembro deste ano. Aconteceu também um tremor aqui na região. Isso a gente comentou no Jornal Litoral aqui, quando teve um terremoto muito forte no Chile. Agora, teve uma época também que tinha shows de praia e que as pessoas sentiam tremores, né, nos prédios mais altos perto da praia. Isso em Praia Grande e também aqui em Santos também aconteceu. 7h46, você ouvinte da Rádio City acompanha a edição deste sábado do Jornal Litoral. Tem sorteio de smartphone da Slex.com, você se inscreve ligando para Luciana Cabral. Você pode também telefonar, aproveitar para se inscrever para o sorteio e mandar uma mensagem com comentário, crítica, elogio, reclamação, opinião sobre as questões apresentadas aqui e também informação importante para compartilhar com os outros ouvintes. E você pode também mandar mensagens SMS para o celular 997880966 e ainda tem o WhatsApp 981965306. O ouvinte Marco Batschauer está participando aqui pelo SMS. Ele diz assim: nesta semana houve uma incursão na favela provocada por uma operação policial para inibição de tráfico de drogas e uma tentativa de identificação dos assaltantes da Catraia, que resultou na fuga de bandidos num barco de alumínio. Não se sabe se possivelmente pode haver feridos por lá. Bom jornal a todos, diz o Marco Batschauer. Ele diz que houve uma incursão na favela provocada por aqui. Como o Romano foi, quem relacionou? Foi o Fábio Aires que relacionou essa tentativa de identificar os assaltantes daquela catraca, que foi um roubo ousado, também com muita além de muita ousadia, muita crueldade, né? Com refém, um dos assaltantes apontou a arma para quem filmava e atirou, né? Então, embarcação da Receita Federal. O nosso ouvinte diz que a polícia fez uma operação para tentar identificar esses assaltantes e talvez haja feridos aí, por isso esse assalto à viatura do SAMU. Não, acho que o assalto foi ao shopping ali do Guarujá, que fica próximo ao ferryboat, né? E a fuga foi com um barco. Eles pegaram a Catraia, atravessaram o lado e vieram para Santos. Então eles na verdade, simularam assalto a algumas lojinhas ali, e também depois assaltaram a aviação de transporte coletivo, né? Aos caixas ali, e aí sim com esse produto, aliás eles roubaram na verdade R$1.500 que foi roubado, e aí com a Catraia atravessaram, e quando eles perceberam que havia uma embarcação da Receita Federal acompanhando, enfim, houve aquele disparo, foi tudo filmado, mas eu não creio que eles invadiram a favela para identificar. Quando invade é porque já identificou, invadiram para prender. E não tiveram a felicidade e o sucesso da localização e prisão. Quando invade para prender, não invade para identificar, não. Uma loja, a gente falou bastante de violência hoje, e a loja especializada em roupas do Santos Futebol Clube, no Gonzaga, sofreu uma tentativa de arrombamento. A porta de vidro principal foi quebrada, a segurança já se encontra no local e aguarda a presença da Polícia Militar. O material do Santos valorizado aí, o Santos à véspera de uma... lógico que tem aquela história que o jogo só acaba quando termina, né? E o São Paulo também jogou bem na quarta-feira no Morumbi. Mas o Santos tem uma grande possibilidade de passar pelo São Paulo na quarta-feira e chegar na final da Copa do Brasil. E aí sim movimenta a torcida toda, compra roupa, compra bandeira, né, para participar da final.
Meu filho já está querendo saber se for contra o Fluminense, como é que ele vai para o Rio de Janeiro na final. E houve uma tentativa de arrombamento da loja do Santos no Gonzaga. O produto de boa qualidade, né? Independente de ser do Santos Futebol Clube, o material esportivo é um produto que tem um valor agregado muito alto, enfim, muito fácil, é muito líquido, é muito fácil a liquidez de comercialização. Então, infelizmente, esse tipo de estabelecimento comercial sempre será alvo de ação dos criminosos. Uma informação também, excepcionalmente nesse sábado, o banco de sangue da Santa Casa de Santos não vai funcionar. Então, excepcionalmente nesse sábado, o banco de sangue da Santa Casa de Santos não está funcionando. Sem leito para internação, idosa com AVC passa dias em jejum e sem medicação. Olha só a situação. À espera de um leito de internação no Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande, uma idosa de 64 anos, diagnosticada com um acidente vascular cerebral AVC, chegou a ficar quase 3 dias em jejum, aguardando a realização de uma tomografia. Se não bastasse a demora para a realização do exame, a paciente só foi medicada no 5º dia. Marlene Lázio Freitas, o nome dela. Ela deu entrada na unidade hospitalar na última segunda-feira. Ela estava com a filha, Andréa Lázio, que tem acompanhado o drama de perto desde o início da semana. Sem um leito disponível para internação, a idosa divide espaço com outras mulheres acamadas em uma sala de repouso da unidade. E neste local é que ela recebe atendimento médico e passou a ser medicada desde a última quinta-feira. A filha da idosa informou que na segunda-feira, após a mãe relatar ter se sentido mal, procuraram o PS do Jardim Quietude e depois de realizarem uma tomografia foi constatado que ela havia sofrido um AVC, foi levado para o Irmã Dulce e aí essa rotina aí de ficar em jejum, de demorar para fazer o exame. Complicado, hein, Fábio Aires? A situação é extremamente grave, Paulo. Semana retrasada, uma amiga, a Márcia, ela ficou desesperada, amiga que estudou comigo no Carmo, ficou desesperada, Filete, com a mãe que tem plano de saúde e não conseguia vaga para internação, Paulo. Ela sofreu um acidente em casa, caiu, foi levada para o pronto-socorro da Zona Leste, aquele da Aparecida, e dali ela não conseguia vaga de internação porque o plano de saúde não conseguia vaga nos hospitais. Tiveram que interagir com os gerentes, com os gestores da Unimed, para que a Unimed autorizasse, conseguisse a internação, porque a opção oferecida para essa família era para que a senhora fosse levada para São Paulo, porque não conseguia vaga aqui para internar. E aí Isso que tem uma central de vagas, né? Que distribui. Nesse caso específico, como é plano de saúde, eu não sei se entra também nessa central de vaga. A central de vaga, ela está gerindo as vagas de SUS, as vagas que são destinadas ao Estado, enfim. Nesse caso específico, eu não sei se cai na central de vaga, mas provavelmente deve cair. Não sei qual é a logística do plano de saúde. Eu sei que essa família me procurou e eu falei, olha, invoca o Estatuto do Idoso, porque o Estatuto do Idoso garante que o idoso tem direito a estar com o seu acompanhante, que é o familiar. E nesse caso, a mãe, a filha, que é a Márcia, dessa senhora, ela não teria como estar acompanhando a mãe em São Paulo, porque toda a vida dela é aqui, né? Ela trabalha em Santos e reside em Santos, então precisaria sim ter essa vaga. E aí interagiram com o plano de saúde Unimed e conseguir essa vaga de internação. Mas a situação é grave. Não é uma situação só que remonta às vagas do SUS, mas sim também a quem tem plano de saúde. No passado nós ouvimos, poxa, eu vou ter plano de saúde para ter um bom atendimento, para não correr risco de não ter o atendimento adequado, e hoje isto já não é mais uma verdade, Zé. Qualquer um de nós, nós mesmos, um familiar, podemos cair numa cilada de precisar de uma vaga e não conseguir essa vaga de internação
por estar sobrecarregada a região, por faltar leitos hospitalares, né? Nós ficamos muito felizes em ver vários prédios crescendo, o pré-sal, uma população vindo para cá, quer dizer, o crescimento da região grande, até por conta da especulação imobiliária, e nós não estamos vendo na mesma medida o crescimento de atendimento hospitalar. Eu mesmo fui atendido no Hospital Infantil do Gonzaga. E o Hospital Infantil do Gonzaga é o mesmo desde a época em que eu era criança e adolescente. Como é que uma cidade da região cresce e a gente não tem o crescimento na mesma proporção do atendimento, por exemplo, no hospital infantil? Então, nós estamos numa situação de colapso no atendimento, não só do SUS, mas também no colapso de atendimento ao plano de saúde. Você vai num hospital hoje, você tem plano de saúde, você fica lá, demora como se estivesse no SUS. Você espera muito para ser atendido. E por quê? Porque a pessoa normalmente, ela tenta conseguir uma vaga, uma consulta no plano de saúde e ela demora 2, 3 meses para ser atendida. Então o que ela faz? Ela se socorre de ir ao pronto-socorro do hospital em que ela tem um convênio, né, ou que o hospital é conveniado, para poder passar por aquela consulta que ela não conseguiu agendar numa consulta de rotina por algum problema que ela está sentindo e aí sobrecarrega o quê? O pronto-socorro. Então nós precisamos ter um olhar muito grande sobre os planos de saúde também, porque a cidade de Santos é a cidade em que tem o maior número de gente com plano de saúde per capita. Ou seja, na cidade de Santos, hoje nós temos mais gente com plano de saúde do que qualquer outra cidade da região. Mas isso por si só não resolveu o problema agora de saúde. Ou seja, não adianta a gente ter um plano. Quem antigamente achava que estava seguro em ter um plano de saúde, hoje o sujeito não está com essa garantia de atendimento médico. Eduardo Filete, a direção do hospital tem uma justificativa aqui. A direção do hospital Irmã Dulce diz assim que informou que a paciente vai ser submetida a uma nova tomografia para a conclusão do diagnóstico e que a ressonância magnética solicitada pelo médico só poderá ser realizada depois da transferência da idosa para um leito da unidade, o que deve ocorrer logo após a liberação de uma vaga solicitada pela central de vagas. Então, estão sendo tomadas providências, mas com muita lentidão. E um dos dias de jejum também foi por causa do exame de sangue que ela precisava fazer. O Fábio já definiu, existe um colapso mesmo no setor, né? No carnaval desse ano, Paulo, teve um amigo meu que teve pancreatite, né? Pancreatite é uma coisa complicadíssima, então, né? Aí ele foi atendido foi no SUS, bem atendido. Ficou lá internado, muito bem atendido. Aí eu cheguei lá, tinha uma médica, Paulo, e as enfermeiras para 40 pessoas. Aí eu fui lá de branco, né? Aí a pessoa, me ajuda aqui. Aí eu ajudei um que estava numa cama meio torto, pensava que era médico, né? Então eu precisava ver a aflição do pessoal. Mas a médica estava trabalhando muito bem e tal. Aí eu perguntei para ele sobre meu amigo. Ela falou: olha, eu fiz o raio-x dele, não tem evidência de ter tumor, a chapa bem batida, estava tudo tranquilo, né? Mas estava 40 pessoas ali, tomando sono no corredor, mas eles estavam fazendo o possível também, né? Não dá para fazer omelete se não tem ovo. Aí liguei porque ele falou: olha, é melhor transferir para a Santa Casa, porque lá tem uma atenção mais só para ele, de um gastro. Eu não sou gastro, eu faço tudo aqui e tal, mas a médica é muito atenciosa. Aí eu comecei a dar uns telefonemas, tal, não sei o quê. Mas tá chovendo, não tem como transferir ele. Eu falei: não tem problema, eu transfiro ele no colo. Aí eu transferi ele de uma... Aí para ele entrar na Santa Casa, ficou 3 horas e meia tomando soro na sala de espera, porque eu transferi ele com o soro quando teve a ordem, plintei o soro na sala de espera lá e ficou. Mas o atendimento foi muito bom. Você vê que os médicos, eles tentam fazer o melhor, os enfermeiros, mas falta gente, falta leito, tal. E o que o Fábio disse é uma realidade. Eu sempre falei isso. Você tem um plano de saúde, para você fazer você vai no seu médico, marca com o seu clínico geral, daqui a 2 meses. Aí daqui a 2 meses ele faz todos os exames, tal, tudo. Você vai fazer exame, esteira, hemograma, bioquímica, eletro, o que você achar necessário, para o médico achar necessário. Aí você volta lá para ele. Então, para preventivo serve, quando você não tem pressa. Mas para urgência é complicado, porque
você quebra a perna agora, se não tem lugar para você internar, você vai fazer o quê? Você vai ficar meio jogado, né? Aí corre para vereador, corre para quem conhece, para não sei o quê, quer dizer, fica sempre no assistencialismo, né? Que não deveria. O ouvinte Marco Batschauer, que é médico, ele diz assim: Paulo, no caso de planos de saúde, o contato é feito diretamente pela unidade SUS que está com o paciente, com os hospitais participantes da rede conveniada do plano. A central de vagas regula somente o sistema público, como disse o Fábio Aires. A situação colocada pelo comentarista em relação à falta de vagas para internação, mesmo para convênios, é real, diz o médico Marco Batschauer. Infelizmente. 8h01. Jornal Litoral volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Feirão do mês Chevrolet. Agora a melhor oferta do ano. Onix 1.4 por preço de 1.0. É isso mesmo. Onix LT 1.4 a partir de R$ 39.990 e taxa zero em 36 meses. E em seminovos com até 1 ano de garantia. Descontos de até R$ 5.000 sobre a tabela FIP. Taxa de 0,99% ao mês e transferência grátis. Confira os modelos e condições na concessionária. Feirão do mês Chevrolet é aqui na Chevrolet Absoluta, em Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande. É só até sábado. Pedestre, use sua faixa. Atenção para o recado comercial do Buffet Arte em Festa. O buffet está com uma super promoção para novembro. Você faz a sua festa completa para 70 pessoas e paga somente R$ 2.800. O Buffet Arte em Festa tem 8 anos de tradição, é pioneiro naquele pique-pique super animado que faz a criança se divertir muito. Telefone 3221-1628, o site www.buffetarteinfesta.com.br. E se você disser que é ouvinte do Jornal Litoral, o algodão doce é de graça. Olá, aqui quem fala é a Renata. Oi, eu sou a Mali. Nós fazemos parte do departamento comercial da 102 Rádio City e estamos à sua disposição para assessorar qual o melhor investimento para a sua marca. Você sabia que a rádio tem 13 horas de horário nobre? Ou que é o meio de comunicação que mais deixam as pessoas felizes? O rádio é um dos mais eficientes meios de comunicação. É imediato, é ágil, é dinâmico, é extremamente flexível e o melhor, com um baixo investimento você tem uma maior alcance que outros meios. O rádio é eficaz tanto para a construção de uma marca, ajudando a manter a sua imagem sempre positiva no mercado, quanto para impulsionar vendas, através de promoções. Ligue pra gente no 2104-5410 que vamos te dar todas as sugestões e dicas. Marque uma reunião que iremos até você. Esta é a 102, Rádio City. Rádio City FM, ZYM 701, 102,1 MHz em todo o litoral de São Paulo. Jornal Litoral. Combo Vegan, aqui do Nagasaki Ya, né? Os sushis vegetarianos fazendo o maior sucesso no Nagasaki Ya, que foi pioneiro nesses termos aí, né? Oferecendo para você tudo isso. Periodicamente tem o festival que é vegetariano, com muito sucesso no Nagasaki Ya. E agora eles montaram um combo, um jantar vegetariano para você pedir em casa. Um sunomono, um harumaki de tofu mais shimeji e legumes. 2 gyozas vegetarianos, aquele pastelzinho, né? Espécie de pastelzinho oriental. 10 sushis vegetarianos, um shimeji, que é o cogumelo, apenas R$ 33,00, mais taxa de entrega. Vale a pena, é só no jantar. A partir das 19 horas você pode pedir no delivery do Nagasaki Ya. O telefone é o 3284-5195. 3284-5195, é o mais japonês da Baixada. Restaurante Nagasaki Ya, Washington Luiz 476 no Gonzaga, em Santos. Grande dica de hoje é o festival, já a partir do almoço, do Nagasaki. Paulo Schiff. 8h04, você ouvinte da Rádio City FM, acompanha a edição deste sábado do Jornal Litoral. Participam comentando as notícias com você, o Fábio Aires, o Carlos Alberto Romano, Eduardo Filete. Você ouvinte participa, liga pra gente aqui no 3289-1005 ou no 2104-5410. Conversa com a Luciana Cabral, manda comentário, crítica, elogio, reclamação, opinião sobre as questões apresentadas aqui, informação importante para compartilhar com os outros ouvintes, e também pode se inscrever com a Luciana Cabral para participar do sorteio do smartphone. Todo sábado, o ouvinte mimado aqui do Jornal Litoral
tem um sorteio de um smartphone da Slex.com. Você, ouvinte, pode também mandar mensagens SMS para o celular 997880966 e ainda tem o WhatsApp. É o 9896-5306. 981965306. Alguém essa semana vai dormir no sofá da Tamacavi? Por enquanto não. Vamos aguardar o final do programa, porque o sofá tá vago. O sofá da Tamacavi. Agora veja, a situação de bater cabeça do Estado, do governo estadual, com a segurança na Baixada Santista é muito interessante, né? Ontem a gente fez uma série de críticas aqui, Carlos Alberto Romano, sobre essa ideia de liberar imigrantes para que não podia, né? Não pode, a declividade, o freamento do fretado, da van, do caminhão, o que realmente construiu uma estrada ligando os dois maiores polos produtores do país, a Grande São Paulo, o interior de São Paulo, com o maior porto da América Latina. E não descer caminhão é uma lambança, né? O que foi feita. E não pode descer caminhão, não pode descer fretado e tal. Aí, de repente a gente vai estudar de descer o fretado para evitar os assaltos aí que estão acontecendo na Anchieta. A gente recebeu, nós criticamos essa postura aqui no Jornal Litoral. E recebemos, segue nota da Secretaria de Segurança Pública em resposta às críticas veiculadas no programa Jornal Litoral. Olha o teor da nota. A Secretaria de Segurança Pública esclarece que não há qualquer estudo para liberar a rodovia dos imigrantes. As polícias civil e militar estão trabalhando para combater os crimes na rodovia. Como resultado desse trabalho, a delegacia de Cubatão identificou, nós tínhamos elogiado o delegado de Cubatão pela postura realista, e muito diferente da postura do secretário Alexandre de Moraes em relação às ocorrências ali com os fretados. O secretário Alexandre de Moraes tratou como casos eventuais, como roubos, e o delegado do 1º Distrito Policial de Cubatão disse que não, que era uma rotina de violência mesmo. A delegacia de Cubatão identificou 2 suspeitos dos crimes e a justiça decretou a prisão temporária deles. A Polícia Militar Rodoviária realiza patrulhamento constante na rodovia Anchieta, com reforço na região dos bairros Cota, nos horários de maior incidência criminal. Além disso, PMs do Centro de Controle monitoram a via por meio de câmeras instaladas em pontos estratégicos. Nos últimos 6 meses, foram presos 11 suspeitos em flagrante por roubo e tráfico de drogas. A última prisão aconteceu nesta quarta-feira, dia 21, quando um menor foi preso em flagrante por roubo a um motorista que fazia a manutenção do veículo no acostamento da pista. Então, batendo cabeça assim de uma maneira grotesca até o governo do Estado. O governador ontem falou nesse estudo e a Secretaria de Segurança Pública desmente o governador, Romano. Como é que é isso? Eu vejo assim, a questão da liberação e da utilização de imigrantes é uma questão da administração do governo, não passa, obviamente, necessariamente pela pasta da Secretaria de Segurança Pública. Eu não posso, na minha condição de delegado, criticar diretamente a secretaria, e nem é o caso desse, né, de crítica. Nós sabemos que eles estão atuando, enfim, mas também sabemos que está acontecendo os crimes, os roubos, né, e isso tem que ser combatido como eles estão combatendo e eliminar. Creio que o trânsito, acertadamente, dos ônibus fretados e das vans, eles devam ser autorizados pelos imigrantes, não só pela questão da segurança, claro, sempre a segurança tem que ser vista e revista e prevista, mas principalmente pela comodidade dos usuários em ter mais um acesso, mais um meio, né, uma via de acesso à Baixada e vice-versa. Olha, nós temos que ter um olhar efetivo sobre a segurança pública. Eu queria perguntar, e oficiei ao comandante da Polícia Militar, o porquê da retirada da viatura que ficava na entrada da cidade. Nós já temos um problema na descida da serra, nós estamos tendo os assaltos diretos, e o bonitinho do secretário, eu digo bonitinho porque ele tem
uma careca lustrada, né? Ele é um sujeito... Como é que é esse modelo de... como é que se chama aí? Ele tem a careca bem lustrada, enfim, esse secretário Alexandre de Moraes. Eu acho ele uma figura exótica, né? E ele vem dizer que são casos pontuais. Pontuais porque ele anda de carro blindado. Que ele anda com segurança, para ele é pontual. Para mim não é pontual. Aí a gente já vê o governo do estado batendo cabeça, porque o delegado de Cubatão, numa postura muito mais realista, ele reconhece que há um número grande de casos, desmentindo de uma certa maneira, embora não seja a intenção dele, ele mostrou uma postura em relação a essas ocorrências completamente diferente do que o secretário e o governador tentando mostrar. O governador ontem tentou mostrar os números também, como se a violência tivesse diminuído, com estatística e não sei o quê. E não é o que a gente sente em relação a esse caso específico, teria que agir com energia aí, né? Foram 2 ônibus fretados na mesma semana que sofreram arrastões ali, né? Eu acho que o primeiro ponto é reconhecer o problema. Eu acho que o delegado de Cubatão, ele foi... usou o bom senso, a verdade, quer dizer, você reconheceu o problema. Você quer resolver, a primeira coisa, reconhece a existência do problema. Então, esse delegado está de parabéns, diferentemente do secretário exótico, que não reconhece o problema, né? E o segundo ponto é que há um descompasso entre as polícias. Nós vimos recentemente em São Paulo um confronto entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. E de fato há um descompasso, porque não há um entendimento entre as duas polícias, não há uma ação planejada entre as duas polícias. Quer dizer, os comandos não se conversam, não se falam. Nós temos uma insegurança total, desde a descida da serra até a entrada da cidade. Eu tenho um vídeo que eu vou passar pro Zerri, aonde pessoas me solicitaram o porquê que a viatura que ficava na entrada da cidade da Polícia Militar, até peço para que o comandante nos explique por que não existe mais a viatura que ficava lá, naquele semáforo ao lado do Açaí, né? Açaí. Então, por que não existe mais? Porque ali é uma rota de fuga. Se houver um assalto aqui no centro da cidade, se houver um assalto de São Vicente, ali é a rota de fuga. Por que não existe mais a viatura que ficava ali? Eu oficiei, inclusive, quando estive na Câmara, e na condição de vereador, pedindo para que voltasse a viatura naquele local, que é primordial. Então, eles não têm como atender, porque o efetivo da Polícia Militar, o efetivo da Polícia Civil, não é suficiente para ter o patrulhamento preventivo, ostensivo, para dar garantia ao cidadão. Mas os tributos são. O tributo, o que eu pago de imposto, o que você paga de imposto, ele é pesado, mas nós não temos a contrapartida. Então eu gostaria que a Polícia Militar nos comece a nos informar por que a Polícia Rodoviária... Veja, é Polícia Rodoviária, que é a Polícia Militar Rodoviária, que não fala com a Polícia Militar, porque é outro comando. O comando da Polícia Militar numa cidade é um comandante, da Polícia Rodoviária também é militar, mas é outro comandante, da Polícia Civil é outro comandante. Quer dizer, é muito cacique para pouco índio. E no final, quem sofre? Nós, que estamos aí vindo pela Anchieta, pela Imigrantes. Quer dizer, tu já pode ser assaltado na descida da serra. Se não for assaltado na descida da serra, provavelmente tu vai ser assaltado quando parar no semáforo do Açaí, porque não tem ninguém ali para nos dar segurança, não existe viatura, não existe nada. Eduardo Filete, quando você passa por ali, pelos bairros Cota em Cubatão, vindo de São Paulo, pela entrada da cidade de Santos, você passa assustado? Quando você se garante? Eu passo sempre ligado, né, nas coisas, mas também não tem muito que... Mas eu acho uma situação tão simples de resolver, né? Não é tão complicado. Você pode pôr um alambrado naquela... Primeiro que não tem alambrado, você pode colocar um alambrado, mas ajuda um pouco, né? Depois você pode colocar um policiamento naquela região ali com câmera. Mas nós somos o estado mais rico da federação. Se vira, arruma o dinheiro, arruma a verba, tem que se virar. Agora você conhece aquele alicate que rompe? Não, conheço, mas eu também conheço que tem um alicate que faz um rombo no alambrado. Aquele é o primeiro combate, né? Aquele é o primeiro combate. O alicate o nome não é alicate, é maior que o alicate, né? Não, eu concordo, mas você tesourão, não é? Você põe aquilo, você põe câmeras, né?
Por exemplo, você pode fazer mureta. Você tem algum O mecanismo, sujeito né? apareceu com aquele alicatão lá, a câmera já flagra. Tem um alicate, a gente concorda, mas também pode ter mureta de 1,5 metro, tem coisas para fazer. Câmera, policiamento, mas infelizmente tem que reconhecer o problema, né? Eu acho que as estatísticas de polícia, elas funcionam assim: sequestro, tá legal? Caiu o nível, beleza. Vamos supor, roubo de carro, dá para ter uma ideia, porque o cara quando perde um carro, ele vai, porque ele tem seguro, porque o cara pode fazer lambança com o carro dele na rua, tal, então ele tem que fazer um BO. Mas roubo de celular na rua, furto, o cara fazer um BO, o cara não faz. Então, às vezes, infelizmente, a Secretaria de Segurança Pública, ela pode viver num mundo que não seja real. Porque alguns crimes, por exemplo, se o cara é assaltado aqui com o celular, o cara às vezes nem faz BO, né? Então, ou se for um furto, então muitas vezes fica uma coisa que diminuiu o número de roubo, de furto. Será que diminuiu? Ou a pessoa que notifica, né? Eu estava comentando antes de você chegar, Filete, eu não sei se você ouviu, mas na saída ontem aqui da rádio, um rapaz... Eu escutei, da venda do celular. Tentando vender um celular que Quem compra também contribui. Claro, de procedência duvidosa. Então, não adianta a gente também só querer criminalizar ou responsabilizar a polícia militar ou a polícia civil. O cidadão comum é responsável na medida em que ele compra um aparelho ou um produto de procedência duvidosa. Então, nós não podemos contribuir para o crime. O cidadão comum é responsável por isso também. Então, nós também temos que ter a nossa parcela de responsabilidade. Vamos para o WhatsApp. Só para comentar, dentro disso aí, dando um retrato bem dramático, fazendo um retrato bem extremo do que você colocou, dessa falta de consciência e de cidadania e de tudo. Por exemplo, esse rapaz aí, o menino japonês aí que foi morto, levaram o celular dele, né? De repente, você está vendendo o celular que custou uma vida. Exatamente. Você está entendendo? Então... Ou seja, nós temos sociedade também tem que parar, parte da sociedade tem que parar só de cobrar e também agir de fazer hipocrisia. Exatamente. Porque aí a pessoa cobra o Estado de ter segurança, mas ela mesma alimenta o crime. Exatamente. Porque acaba comprando, eu comprei... Veja, um iPhone que custa 2 mil, se o cara está te oferecendo por 200, 300, ele é de origem duvidosa. Quer dizer, você não vem dizer que, eu não sabia, terceiro de boa fé. Como boa fé? Tu não sabe que o aparelho custa caro? Tem que ver quem também está arrumando esse celular, né? Quem está arrumando... Quem está desbloqueando. Desbloqueando também, que é um problema, né? Exatamente. Nesse caso do Chiro, ele nem levou o celular. Nesse caso não teve nem ele ter o tiro e o celular ficou. Mas em alguns casos o receptador pode estar comprando, como disse o Zé, um celular que custou uma vida. Na maioria, de uma vida, ou alguém que Exatamente. pagou com dificuldade aquilo, atrapalhou a vida da pessoa sem celular, né? Exatamente. Você fica No sem mínimo, celular, né? Você No fica sem mínimo. celular um dia hoje, atrapalha a tua vida verdade. toda, né? Bom, dando voz aqui ao nosso ouvinte, o Marcelo Monteiro, ele faz uma colocação também interessante. O usuário do fretado é mais cidadão que o passageiro da ponte rodoviária. Além disso, já tivemos arrastão no casqueiro também. Não adianta fugir da Serra da Anchieta. Teve também o caso, Romano, que você deve lembrar, do motorista que conseguiu escapar dos assaltantes, lembra? E o motorista de ônibus. E os assaltantes chegaram a atirar contra o ônibus, né? Cravaram de bala, meteram bala no ônibus e ele conseguiu escapar. Quer dizer, Ele depois deu uma entrevista dizendo que se arrependeu um pouco da decisão, então, mas conseguiu escapar dos assaltantes. Veja que a tese do secretário exótico de que é um caso pontual, não é pontual, porque nós já tivemos esse, bem lembrado pelo Paulo, do ônibus que fugiu e tomou, e os bandidos meteram bala, encheram de bala, e mais 2 ônibus fretados. É só chamar o pessoal do fretado e perguntar a eles, que eles têm uma associação, né? Eu até sugeria que o Paulo, se pudesse convidá-los para vir aqui conversar, para ver se eles se sentem inseguros ou não, ou se o secretário exótico tem razão da tese dele, que é caso isolado. Agora, o ouvinte tem razão. O passageiro do ônibus comum da ponte rodoviária merece o mesmo respeito do passageiro do fretado. O caso desse ônibus que o motorista fugiu, que eu estou relatando aqui, é o ônibus da ponte rodoviária, porque parece não é de fretado. Se você permitir que os ônibus desçam para imigrantes, o que vai acontecer com a Anchieta? Vai ser que nem o caminho do mar, vai ficar abandonada, né? Bom, é o seguinte, o Edson Bueno e o Thiago André lembram que o alicatão é conhecido como lábios de mel. 2 ouvintes aqui
né? Com certeza eles têm razão, tem as fontes deles, né? Bom, o Fábio de Ibaré disse o seguinte... Aquele alicatão que corta o alambrado, lábios de mel. Corta a corrente da magrela também. Olha, né? essa eu não conhecia. Você conhecia, Filete? Lábios de mel? Não conhecia. Não. Nem o Romano? Nem eu. Conhecia essa gíria? Acho que eles sabem usar bem esse alicate, né? São bem íntimos os lábios de mel. O ouvinte anterior, ele acertou, né? O ouvinte anterior que falou, não adianta fugir da Anchieta, quer dizer que agora então a gente fecha a Anchieta, só deixa imigrantes, então constrói uma outra estrada, porque nós temos que entrar no problema lá, tá tendo roubo, tem que resolver lá, né? A crítica que foi veiculada aqui no Jornal Litoral foi principalmente essa, que não tem sentido você liberar a outra estrada para fugir da violência naquela e deixar essa na situação que está. Eles vão acabar fazendo a mesma coisa na imigrante. Foi essa. E em função dessa crítica é que a gente recebeu essa nota da Secretaria de Segurança Pública que bate de frente com o que o governador falou ontem aqui e mostra-se uma confusão generalizada em relação a essa questão dentro do governo estadual. E o doutor Edson Martins, bom dia, doutor Edson, obrigado pela audiência, o prestígio diário ao nosso programa, até esteve conosco aqui numa das manhãs de sábado. Anteriormente ele já havia comentado, vale a pena também colocar, que quando a gente falou de saúde na região, ele disse que no sistema público também tem má remuneração. E dá uma ideia, quantifica a sua crítica. Um médico tem um salário de R$ 1.800 em São Vicente e uma responsabilidade muito grande, além de trabalhar em más condições. Sobre o tema atual discutido aqui na bancada do Jornal Litoral, como o país é mal administrado, pois como uma das melhores estradas do país foi mal planejada, eles já não sabiam que teriam que descer ônibus e caminhões, realmente é um absurdo. Fábio Aires, em relação àquela questão que a gente já comentou aqui, da falta de vaga, foi um caso de uma idosa no Hospital Irmã Dulce, em Cubatão, que sofreu um AVC. Você relatou um outro caso de uma conhecida sua, nessa semana também, não é? Uhum. E a ouvinte Paula manda assim, eu tenho o plano de saúde da Unimed, sofri um acidente alguns meses atrás e tive que ser atendido pelo Sistema Único de Saúde, SUS, pois na Unimed não tinha vaga. É um absurdo isso. Quando você mais precisa, não te dão assistência devida. Pagamos caro por essas... Aí ela qualifica esses planos de saúde com um adjetivo aqui e não somos atendidos de acordo. Não podemos fazer nada com relação a isso? Entrar com uma ação pedindo na justiça por danos morais, né? Porque quando você está pagando um plano de saúde, você tem que ter uma contraprestação de serviço. Se a contraprestação de serviço não é adequada, não é boa, não é a esperada, o plano está te causando um prejuízo, você tem direito a buscar isso, judicializar essa questão. Mas eu alerto que nós estamos vivendo um colapso nos planos de saúde. Não há encaminhamento, eles não conseguem te dar o atendimento adequado, não há número de vagas adequadas, então nós precisaríamos ter um olhar a essa situação. Veja que eu contei aqui uma situação da Márcia, de uma amiga de infância que passou com a mãe dela, e agora nós temos aqui mais um ouvinte relatando, e anteriormente o médico que participou, que eu esqueci o nome dele, Marco Batschauer, relatando que de fato eu tinha razão a questão do plano de saúde. Então eu chamo a atenção que nós precisaríamos aprofundar e saber quantas vagas nós temos aqui na região para dar atendimento, quantos usuários nós temos versus o número de vagas. Nós vamos descobrir que há um gap, que há um buraco muito grande nesse atendimento. Agora, vamos abrir espaço também para a direção da Unimed explicar essa reclamação da ouvinte Paula. A ouvinte está realmente revoltada. Ela pergunta, não podemos fazer nada com relação a isso? Não tem nenhuma lei que puna os planos de saúde? Temos que engolir a seco mesmo essa situação? Pergunta a ouvinte Paula. A direção da Unimed, os diretores da Unimed são ouvintes do Jornal Litoral, o Ivan Viana, que é da direção, já relatou isso para mim. A gente pede que a Unimed explique esse tipo de situação relatada pelo ouvinte Paula, que diz que sofreu um acidente e não encontrou vaga depois. Será que o Ministério Público também não acompanha o nosso programa? Eles podiam... Mas tem o Código de Defesa do Consumidor e a Agência Nacional de Saúde tem os dispositivos adequados para que o beneficiário que não está tendo o direito atendido possa instrumentalizar perante não só a Unimed, como também perante o governo, até com uma ação cautelar,
né, para poder impor, no caso, a Unimed, o atendimento imediato dessa paciente. Eu acho que o Ministério Público que deve nos acompanhar, deve acompanhar o programa, eu acho que ele deve entrar em ação e fazer um levantamento qual o número de usuários de plano de saúde, quantos nós temos na região, versus o número de vagas disponíveis. Nós vamos ser surpreendidos que a capacidade de atendimento é muito menor do que o número de usuários. Então, há que agir, o Ministério Público, por dever de ofício, fazer esse levantamento e exigir medidas para que sejam implementadas urgente na área da saúde, no que tange não só ao SUS, mas ao plano de saúde. Então, o Ministério Público, por favor, nos ajude. E eu renovo o convite para a direção da Unimed, que é um plano de saúde que nasceu, é uma cooperativa de médicos que operam um plano de saúde que nasceu na Baixada Santista, um conceito que se estendeu por todo o Brasil, pelo qual a gente tem muito respeito. A gente sabe também que, como eu já disse aqui, que os diretores acompanham o Jornal Litoral. Fiquei até bastante emocionado quando o Ivan Viana falou isso para mim num dia que eu encontrei com ele. Então a gente pede que a direção da Unimed esclareça esse tipo de situação. É um plano de saúde bastante conceituado em Santos e tem a reclamação da ouvinte Paula. Agora, em relação ao alicate, já houve 2 ouvintes que relataram o nome do alicate como lábios de mel, não é isso? Que nem o Romano conhecia. Vamos ver se essa o Romano conhece. O ouvinte Marco Batschauer, ele fala que o alicate Bernardão é o apelido do alicate, esse que abre o alambrado, que o filete pede que seja colocado ali. E aí ele explica, usávamos na versão menor, Bernardinho, para cortar e retirar anéis e alianças presos nos dedos dos pacientes no pronto-socorro. Então tem o Bernardão para abrir o alambrado, né, para cortar o alambrado, e tem o Bernardinho, o médico Marco Batschauer relata aqui, para cortar anel e aliança quando precisa tirar do dedo de algum paciente. Bernardão você conhece ou nem Bernardão, nem Bernardinho. O único Bernardinho que eu conheço é da seleção de vôlei, mas ninguém. O filete só conhece o Ricardão, alicate Ricardão. Na minha clínica tem um desse, o que o Marco falou, nós temos um para tirar a coleira de cachorro quando fica preso, quando o cachorro prende com alguma coisa. É o Bernardinho? Lá a gente chama de alicatão, né? Mas pode ser o Bernardinho também. Já tem, viu, Zé, além de ter o lábios de mel, o ouvinte Marco Batschauer falou que aquele alicatão lá, que corta o alambrado, é chamado de Bernardão. E na versão menor, para cortar aliança, cortar anel e cortar a coleira de cachorro também, o filete está dizendo, é o Bernardinho, alicate Bernardinho. 8h27. O ouvinte Roberto pergunta por que o Canal 1 é o único que não tem corredor de ônibus. Falam que tem um projeto, mas até hoje nada fizeram. No horário de pico fica impossível se locomover. Ele tem razão quanto ao horário de pico, não é, Fábio Aires? Mas não tem razão quanto a ser o único que não tem corredor de ônibus. Não tem espaço, Paulo. Ali é muito estreito, não tem como você implantar. Eu moro ali no Canal 1, não tem como você implantar uma via específica, exclusiva para o deslocamento só de ônibus. É muito estreito, é impossível você minimizar esse espaço ou deixar exclusivo para ônibus e você deixar só a metade da pista para automóveis. É inviável, é muito estreito ali. Faltou projeto, Romano? Faltou projeto? Não, assim, não, na época, não. Santos, como todos os municípios do Brasil, a época não tinha essa mobilidade, que é uma questão de urbanismo fundamental hoje. Então, as cidades, é exatamente isso. As cidades foram projetadas num momento histórico que não havia automóveis, não havia essa quantidade de pessoas, de habitantes, de meios de locomoção, da necessidade. Tanto é que hoje a questão de urbanização, não sou especialista, mas a minha esposa faz arquitetura e eu leio alguns textos. Uma das questões principais do urbanismo, e também é uma questão política, Fábio, né? de necessidade individual e coletiva, é a mobilidade. E aí vem o transporte público, né, coletivo, apto, decente, seguro, rápido, pontual. Então, exatamente essa questão. A mobilidade hoje é uma das principais com relação a nós readequarmos a vida na cidade. O Filete falou os carros não eram tão grandes. Eu vi uma situação interessante num prédio. Tem o morador do prédio, ele tem uma Tucson.
E a garagem destinada pelo prédio ao apartamento dele, a Tucson não entra na garagem. E a Tucson não é um dos carros maiores, né? Não é dos maiores. Tem a própria Hyundai, tem a Veracruz, tem outros carros maiores, né? Então a Tucson, ela fica a 45 graus ocupando a garagem dela e uma outra garagem. Não tem como resolver isso aí, né? Aquela questão do cara tem muita picape, muito carro grande. A Tucson não entra, ônibus, simplesmente não entra na garagem. E não é um prédio velho, é um prédio novo. E não vai poder utilizar a vaga, porque a vaga é um espaço delimitado que ele não pode ultrapassar e nem pode prejudicar. E, aliás, a gente não tem ouvido muito. Né? Teve um período que a gente via que as discussões, as brigas em condomínios eram principalmente por causa de vaga de garagem. Isso aí até morte, né? Nós acompanhamos pela imprensa, etc e tal. Mas vai ter que ou deixar o carro fora ou comprar um carro menor. A gente vai em lançamento de prédio e tal, né? Apartamento, agora nem tanto, mas naquela época que estava todo mundo lançando muito, a mulher falou, você gostou do apartamento? Eu falei, lindíssimo, uma piscina maravilhosa, só que é o seguinte, a garagem, tal, você até um por apartamento, tal, né? Hoje em dia na modernidade, mas tudo bem. Mas vamos parar aqui, 3 carros de porte médio aqui, ou uma picape no meio, tal, não abria as portas, não fechava a conta. Eu falei, então você tem que sortear essa garagem, você tem que sortear a garagem ou deixar a garagem aberta, vamos supor. Tem 300 garagens, 300 carros, cada um põe um carro. Porque se você delimitar garagem e tal, não fecha a conta. Porque o cara tem uma Tucson, o outro tem uma picape. Botou os dois, a porta não abre. Não, aí o terceiro que entra, porque era de 3 em 3, o terceiro não entra. Eu falei, esse prédio não dá para fazer sorteio de vaga demarcada. Você tem que liberar, porque senão a gente não consegue parar. Porque não... Eu falei, realmente, se você pensando bem, mas é muito azar, né, Flex? Ter 3... Eu falei, não precisa ter 3 carros grandes, 2 carros grandes. 2 carros grandes e o terceiro já não consegue abrir a porta. 8 horas e 31 minutos, tem um recado do nosso parceiro comercial, Farmácia de Manipulação Sais da Terra. É importante você, ouvinte, saber que o remédio manipulado é mais barato que aquele que você compra na cartela ou na caixinha, na drogaria, e é também produzido na dose necessária que você precisa usar, não fica sobrando em casa depois. Você pode perguntar para o médico se pode confiar na farmácia de manipulação Sais da Terra e certamente a resposta vai ser positiva. Aí você faz a compra pelo telefone 3023 5010, entregue em qualquer município da Baixada Santista, e se você disser que é ouvinte do Jornal Litoral, ganha um brinde exclusivo para você, um shampoo também manipulado na Sais da Terra. 8h32. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. O Ministério Público Federal propõe 10 medidas para combater a corrupção e a impunidade no Brasil. A sua ajuda é muito importante para levar as propostas de alteração legislativa ao Congresso. O projeto de iniciativa popular tem que atingir 1,5 milhão de assinaturas. Apoie essa ideia. Saiba mais em www.10medidas.mpf.mp.br. Você pode deixar a sua assinatura no estúdio da Rádio City, no Shopping Parque Balneário em Santos. Quem faz mais pela educação merece ser reconhecido. Se você é professor da educação básica em escola pública e possui uma experiência pedagógica bem-sucedida, participe da 6ª edição do Prêmio Professores do Brasil. As inscrições estão prorrogadas até 10 de novembro pelo site prêmioprofessoresdobrasil.mec.gov.br. Da sala de aula para todo o país. Participe! Ministério da Educação, Governo Federal. A CDL Santos Praia é uma entidade sem fins lucrativos, representativa dos lojistas da orla e áreas adjacentes. Associe-se à CDL Santos Praia e tem acesso a muitos benefícios, como assistência jurídica gratuita, consulta de crédito, convênios de assistência médica e odontológica e muito mais. A CDL Santos Praia oferece ainda sala muito bem equipada para cursos, palestras e reuniões com projetor multimídia e preços diferenciados de locação para associados. CDL Santos Praia, Rua Marechal Deodoro, 13A, Gonzaga, Santos. Informações 3289-9495. Acesse cdlsantospraia.com.br. Feirão Concessionárias Volkswagen. Somente neste fim de semana no pavilhão de exposições do Mendes Convention Center. Take-up 2016 completo por R$ 33.990, com taxa zero, mais documentação e PVA grátis. E ainda, Fox 1.6 completo por R$ 46.990, mais documentação e PVA grátis. Feirão Concessionárias
dias Volkswagen, somente nesse sábado e domingo no pavilhão de exposições do Mendes Convention Center com estacionamento grátis para clientes. Confira condições de aquisição, cinto de segurança, salva vidas. Jornal Litoral. 8 horas e 34 minutos, você ouvinte da Rádio City FM acompanha a edição do Jornal Litoral deste sábado. Participam comentando as notícias com você o Fábio Aires, o Eduardo Filete, o Carlos Alberto Romano. Você ouvinte participa, pode ligar para a gente aqui, como todos os dias, no 3289-1005 e no 2104-5410. A diferença é que no sábado você liga e também se inscreve para o sorteio de um smartphone da Slex.com com a Luciana Cabral. Para mandar comentário, crítica, elogio, reclamação, opinião, você pode também mandar mensagens SMS para o celular 997880966 e também tem o WhatsApp. É o 981965306. 981965306. A cidade de Santos, ela recebe nesse final de semana, desde quinta-feira até hoje, o Congresso Nacional, Congresso Brasileiro das Associações Parkinson. Então, quem puder dar uma olhadinha, hoje das 9 às 5, na Associação dos Médicos de Santos, na Costa 388, a reunião do pessoal de Parkinson, Filete, é interessante de ver pelo seguinte: de um lado, a superação dos pacientes, a lidar com a doença, e de outro lado, a dedicação de quem lida com os pacientes, né? O fonoaudiólogo, o nutricionista, o neurologista e o cientista também, que vem estudando. A doença vem sendo cada vez mais desvendada, algumas drogas vêm amenizando os sintomas, facilitando um pouquinho a vida do paciente. E muitos pacientes lidam com a doença. Então, de um lado você vê a superação, de outro lado você vê a doação, a dedicação. Para você acaba sendo uma lição, não é? Com certeza, a dedicação das pessoas, o comprometimento e as pessoas querendo melhorar, né? O Parkinson é uma doença difícil de entendimento, né? Que antigamente falava que o Parkinson dava das pessoas que não forçavam muito a mente, trabalhadores braçais, tudo. Mas depois o Ronald Reagan teve Parkinson, né? Presidente dos Estados Unidos, impossível um presidente dos Estados Unidos não ter 1000 equações para resolver na cabeça, né? Então viram que também não era isso. Então é um mecanismo que a gente desconhece, por exemplo, quem está mais sujeito a ter Parkinson, quem não está mais sujeito, se a pessoa estuda muito, dizem uma parte que se ocupa muito o cérebro com leitura, como a gente aqui da mesa que gosta de ler, a chance é menor, mas já tiveram pessoas que faziam esse hábito, têm esse hábito, como advogados, juristas, que tem que ler muito e tiveram problema. Então a gente não entende qual o mecanismo, vamos supor, qual é o mecanismo para o problema na coluna? Esforço, má postura, obesidade, a gente não entende qual é o mecanismo do Parkinson, quais são as pessoas que são acometidas, né? Então fica... porque não é hereditário também. Agora, existem alguns estudos avançados de que aquela camada que recobre os neurônios, a mielina, né, que protege os neurônios, alguns alimentos não só protegem a mielina e o neurônio, como também provocam a neurogênese, a criação, formação de novos neurônios. Peixes que tem ômega 3, vitamina complexo B, evitar o estresse que tem radicais livres, que tudo isso degenera, né? Todos os radicais livres, estresse, gordura que você come, aborrecimento, gera substâncias tóxicas no organismo. E aí causa esses problemas que o Paulo falou. A bainha de mielina, que é a proteção do sistema nervoso, acaba sendo, de uma certa maneira, diminuída ou perde a sua função. E alguns alimentos, como a sardinha, atum, castanha do Pará e outros alimentos assim que os nutricionistas podem falar melhor, eles têm esses elementos que o Paulo entende muito bem, porque ele se preocupa, ele faz essas alimentações importantes. É por isso que ele está vivendo 1000 anos aí, né? Mais que 1000 anos. Então é importante porque protege a barra de mielina, que protege o sistema nervoso. É isso aí, Paulo. 10 mil anos. Paulo tá ficando quase médico aqui. Paulo. Agora, você como tá mais atualizado, a gente que é leigo vê que um dos sinais do mal de Parkinson é o tremor, né, dos membros, enfim. Além desse, qual que seria mais sensível? 30% dos pacientes de Parkinson não tem o tremor. O diagnóstico tem que ser muito cuidadoso, uma observação muito rigorosa de um médico experiente, porque não é fácil diagnosticar a doença, principalmente
em caso de não haver o tremor. E quais seriam os outros sintomas? É só uma observação especializada mesmo. Para o leigo é muito difícil de detectar o Parkinson. A não ser no caso do tremor, que é uma das pessoas que sintoma mais evidente que 70% dos pacientes têm. Agora, um paciente de Parkinson muito conhecido e que vem dedicando uma soma de dinheiro muito considerável às pesquisas nos Estados Unidos é o autor Michael Fox, da trilogia De Volta para o Futuro, né? Que inclusive nessa semana correu o dia de 2015 em que ele voltava no futuro. Dia 22, né? 21, 22? Foi nessa semana, 21 de outubro de 2015. A gente até aqui no jornal ficou imaginando o que gostaria de que tivesse na vida atual, que tinha naquele filme e não tem. Por exemplo, os sapatos que se amarram sozinhos, aquele skate que flutuava no ar, não é? Tem um amigo meu que é muito vaidoso e ele é da mesma faixa etária nossa, assim, né? E aí eu falei pra ele assim, olha, quando eu tinha 8 anos de idade, ele me levou nesse filme que tá prevendo a data de hoje, né? Ele já tinha uns 20 anos, né? Então ele caracterizava que ele tinha 60 hoje. Nossa, ele ficou bravo pra caramba. Ele me levou pequeno lá e eu vi, aí ele falou, me levou pequenininho, a gente era da mesma idade. Eu era pequenininho, fui com ele no cinema, ele já adulto e tal. Pô, ele quis a morte, porque denunciava que ele tinha 65 anos hoje, né? Então ele não lida bem com essas coisas, ele ficou bravo pra caramba. Nós temos a mesma idade, como é que você tá falando isso, entendeu? O Michael Fox é portador de Parkinson e investiu muito na pesquisa. O Muhammad Ali também é um dos mais famosos. Né? Mas o Muhammad Ali tem aquela questão de tomar muita pancada. Ele dava a cara para bater, aí pode ser um problema, como o Paulo falou, de atacar. Sim, mas a doença dele a proteção dos neurônios, né? A destruição, né? A violência. Bom, hoje, o último dia do Congresso, na Associação dos Médicos de Santos, na Avenida Ana Costa, 388. Eu não sabia que não era hereditário, viu, Paulo? Essa informação para mim é uma informação nova. Eu achava até que essa doença fosse uma doença que podia ser hereditária. Achou que estava livre, né, bonitão? Que não ia pegar, viu que não tinha ninguém na família, falou, essa eu tô fora, né? Não, pelo contrário. Eu tenho uma tia que ela tem o mal de Parkinson, por isso que eu achei que... E era o único caso na família, né? Uhum. Então eu observava, né? E fui surpreendido agora com a informação de que não é hereditário. Ontem, quando eu passei você brigando com o portador do celular, você estava meio nervoso. Eu falei, pô, será que o Fábio tá com Parkinson aí? Mas não era, tava nervoso. Tava bravo só. Tava bravo, entendeu? Tava bravo. E você não parou para me ajudar, hein, Filete? Eu fiquei de longe. Deixa eu só reproduzir aqui, agradecer a audiência do Dr. Lopércio Mussi, né, nos ouvindo aqui. Ele manda um recado pelo WhatsApp para que nós lembremos e anunciemos por aqui o lançamento do livro do advogado Sérgio Sérvulo da Cunha, A Investigação sobre o Possível. Não é um livro jurídico, é um livro de cunho filosófico. O lançamento vai ser hoje, às 16h na Estação da Cidadania. Investigação sobre o Possível, novo livro de Sérgio Sérvulo da Cunha. O Sérgio Sérvulo da Cunha foi vice-prefeito de Santos, foi um dos responsáveis pelo acompanhamento da Constituinte em 88 em Brasília, um advogado brilhante, um pensador brilhante. No lançamento do outro livro dele, ele veio no Jornal Litoral, exatamente, participou, foi uma verdadeira aula para nós. E na semana que vem a gente vai procurar trazer o Sérgio Sérvulo da Cunha para conversar também com o ouvinte sobre a investigação sobre o possível. O livro que ele está lançando hoje, às 16h ali na Ana Costa, isso, com a Francisco Glicério, na Estação da Cidadania. A gente deseja muito boa sorte para o Sérgio Sérvulo da Cunha, um santista que dá orgulho para a cidade, não é? Com certeza. É um dos grandes juristas de Santos. Ele é um jurista muito respeitado, já foi cotado para, inclusive, em nível nacional, integrar. Né? Sim, não, já foi cotado para integrar, inclusive, as mais altas cortes pelo 5º Constitucional. E como você falou, uma das maiores mentes aqui que nos abrilhantam com seus pensamentos, principalmente no campo da filosofia. Hoje, às 16h, Estação da Cidadania, investigação sobre o possível do Sérgio Sérvulo da Cunha. O livro já foi lançado em São Paulo e agora tem o lançamento também em Santos. Transporte coletivo de Cubatão deixa de circular a partir de terça-feira. Usuários do transporte coletivo em Cubatão devem ficar espertos, atentos,
porque a partir de terça, os 40 micro-ônibus que transportam crianças da rede municipal, além de 64 ônibus convencionais, vão deixar de circular no município. A paralisação do serviço foi aprovada pelos 400 empregados da Translíder em assembleia realizada na manhã de ontem. De acordo com o sindicato da categoria, 2 problemas motivaram a decisão. O primeiro é o atraso do adiantamento salarial de outubro, que deveria ter sido pago na última terça-feira, dia 20. O segundo é a suspensão do plano de saúde odontológico a partir de 1º de novembro. O secretário-geral do sindicato, o Ferrugem Eronaldo José de Oliveira, mandou ofício à prefeita Márcia Rosa avisando sobre a paralisação por tempo indeterminado, cumprindo determinações da lei de greve, a Lei 8666 de 1993, o sindicato vai publicar hoje na imprensa local aviso aos usuários e autoridades sobre a medida. Não queremos prejudicar a população, mas também não podemos correr risco dos trabalhadores ficarem sem assistência médica e odontológica, diz a nota do sindicato. Então, risco aí de ficar a pé em Cubatão, Fábio Aires. Acho que a Márcia Rosa até terça-feira já resolve essa situação, né? Porque questão de pagamento, conversa e tal, porque 2.600 crianças ficam prejudicadas, transporte público e tal. Acho que como deram paz até terça-feira, eu acredito que possa ter uma solução ainda até terça-feira, né? Dá para negociar na segunda e tal, para não ter essa paralisação aí. Aí é questão de entendimento, né? Agora, Carlos Alberto Romano, ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, de 63 anos, ele vai dividir a cela com 2 presos. Um deles condenado por envolvimento em assassinato e no escândalo dos anões do orçamento, e o outro por estupro. Extraditado da Itália, Pisolato foi recebido às 4 da tarde ontem na penitenciária da Papudo, em Brasília, e em seguida recolhido na ala B do Centro de Detenção Provisória, a chamada ala dos vulneráveis, destinada a presos idosos, célebres e mais sujeitos à violência. Um dos companheiros de cela do Pisolato é o economista José Carlos Alves dos Santos, ex-chefe da assessoria de orçamento do Senado. Ele foi condenado por envolvimento no escândalo dos anões do orçamento, que veio à tona em 1993. Ele também foi condenado a 20 anos de prisão por mandar matar a esposa, Ana Elizabeth Lofranco, em 92. Na mesma cela está Elton Antônio dos Santos, condenado por estupro e violência contra a mulher. Pois é, eu acho que nesse assunto do Pisolato, o que mais chamou a atenção foi a questão do Brasil ter obtido de uma maneira muito cordial por parte do governo italiano a extradição do Pisolato. Por quê? Porque o caso do Cesare Battisti está até hoje uma vergonha para o Brasil. Um criminoso condenado por vários assassinatos, a prisão perpétua, e o Brasil não se dignificou. Pior, houve interferência direta do então presidente da República para manter um criminoso comum e um terrorista aqui no território nacional. E a expectativa é que o governo italiano não fizesse a extradição, até por começar aquela represália comum. Porém, o governo italiano manteve a dignidade e a indiferença aos erros do Brasil. O Pisolato vai ficar onde ele tem que ficar, como todo petista criminoso tem. Cadeia para eles, tem que ficar na cadeia. Mas houve uma troca, né, Paulo? O Brasil também está mandando um mafioso na troca do Pisolato. Houve a extradição de 2 italianos antes da do Pisolato, apesar de não ter havido a do Cesare Battisti, que é relatada aí pelo Romano. A troca, a permuta, houve sim. Muito embora no caso do Cesare Battisti tenha havido a interferência do presidente Lula, que só intervém para fazer, não vou falar aqui a palavra do que ele faz, mas ele só intervém para fazer maracutaia, malandragem, intervém por bandido, por terrorista. Mas uma coisa me chamou a atenção. O Pisolato veio bem de cabeça baixa, né? Eu não vi nenhum petista lá esperando ele com o punho cerrado, como fizeram da outra vez aquele imbecil daquele deputado Varga. Que está preso também. Que está preso também. Vargas está preso, está condenado. Fez o gesto do lado do presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Com o punho cerrado, né? Quer dizer, aquela
palhaçada toda, porque quem rouba, quem pratica crime, não tem que ter orgulho nenhum, não tem que estar fazendo gesto, que nem o José Disseu, quando estava entrando aquela cena, ele sendo preso na Polícia Federal e ele com o punho cerrado também, fazendo a cena para o jornalista, quer dizer, tirando sarro da população. Hoje ele já não tira sarro, quando ele foi preso pela segunda vez, ele já está meio cabisbaixo. Então, graças a Deus que ainda a gente tem uma esperança de ver esses vagabundos presos, né? Porque a gente discute muito aqui de assalto na rua, de assalto de celular, mas nós temos também que ver que esses bandidos de colarinho branco assaltam e fazem muito mal ao país. Dão um péssimo exemplo a todos os brasileiros, né? Onde a gente pensa que há uma impunidade. Mas no caso específico do Pisolato, nós também mandamos para lá dois presos condenados na Itália que foram repatriados, né? Então, graças a Deus, nós estamos fazendo o que é certo. A Itália fez a sua parte para trazer esse cidadão para cá que roubou um lesa-pátria, que vai para Papuda, né? E estamos mandando também para a Itália aqueles também que cometeram um crime lá, que tem que cumprir a sua pena. Mas, Fábio, deixa eu fazer uma observação sobre o que você falou e divergir num único ponto. Não houve troca. O Brasil, nesses dois casos, desses mafiosos que foram presos, que estavam aqui, um em Pernambuco e outro estado que eu não me recordo agora, o Brasil cumpriu a lei, o tratado internacional que existe entre os dois países. Só que, com relação ao César Batista, e até refletindo enquanto você respondia, você fazia as suas belas observações, houve bem pensando agora, houve um tráfico de influência do então presidente da República indevido, movimentando inclusive o Supremo Tribunal Federal para que ele fosse extraditado. Então, se foi observado bem o que foi feito com o César Batista, o acobertamento dele, a manutenção desse, que ele não trabalha, com que recursos ele vive se não trabalha? Ele é constantemente visto em praias, em situações de lazer, bebendo, rindo, dançando. Ele além de terrorista, é um assassino condenado. Enfim, então não houve troca. O Brasil, nos dois casos dos criminosos comuns mafiosos, cumpriu o que o tratado exige. Só que no César Batista houve sim mais um caso de interferência do seu Lula. 8h51. O Nicolau Obeid, lá na convenção das câmaras de dirigentes lojistas em Olímpia, no interior de São Paulo, ele vai ter que lidar com a seguinte notícia, conversar com os outros presidentes de câmaras e diretores de câmaras de dirigentes lojistas. Brasil fecha 95.602 vagas em setembro, sexto mês seguido de queda. O Brasil fechou 95.602 vagas, quase 100 mil vagas com carteira assinada em setembro, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado pelo Ministério do Trabalho ontem. É o sexto mês seguido de queda no número de postos de trabalho. O resultado também é o pior para o mês de setembro desde 92, quando começou a série histórica. No acumulado do ano, o Brasil perdeu 657.761 vagas de trabalho com carteira. Nos 12 meses até setembro, são 1.238.628 a menos. Ô Paulo, só para você ver, o Brasil... 1.200.000 empregos a menos no acumulado do ano. Já estão prevendo que a recuperação do Brasil só vai ocorrer em 2017, meu Deus do céu. O Brasil ficou fora desse Tratado do Pacífico. Só um exemplo, quem vai passar a fornecer café para os Estados Unidos vai ser a Tailândia. É uma vergonha, é de uma insensatez, é de uma incompetência, e a gente vai ter que aguardar até o ano que vem a possível retirada ou não dessa presidente. Eles estão acabando, a situação é gravíssima. O povo brasileiro, infelizmente, as instituições, muito embora estejam estabelecidas, a podridão que está envolvida em tudo está fazendo com que o Brasil que haja uma falência praticamente um caminho sem volta. Nós estamos vendo talvez um caminho sem volta. E o país só vai prever um retorno em 2017, quer dizer, é um absurdo isso, não sei, não dá. Ou o povo toma uma atitude, as instituições, tem que parar, como já foi sugerido, até alguns juristas, tem que parar e fazer uma reforma geral e restrita no Estado brasileiro, é isso que tem que haver. Eu sou a favor da tese em que agora, essa semana, no Roda Viva, o ministro do Supremo Tribunal Federal, agora me fugiu o nome dele. Marco Antônio Melo. Acho que foi o Marco Antônio Melo. Ele sugeriu... Marco Aurélio. Ele sugeriu uma renúncia, viu, Paulo?
Eu Geral. acho que nós deveríamos propor a renúncia do presidente da República, do vice-presidente, do presidente da Câmara, do Congresso Nacional e chamar uma nova eleição. Eu acho que é a única alternativa que nós temos. Porque o vice-presidente, ele também fez parte do governo anterior, então ele estava de acordo, porque se ele não tivesse de acordo, ele não teria sido colocado o partido dele para ser vice de novo da dona Dilma. Então, a dona Dilma é responsável pela lambança que causou econômica e política no país, o vice-presidente, porque ele era já vice-presidente na chapa anterior, portanto participou do governo anterior, então não tem legitimidade para continuar no poder. O presidente da Câmara, porque está sendo investigado e comprovado as contas que tem no exterior dele, da esposa e da filha, então também não tem legitimidade. E o Renan Calheiros também, que é outro bandido que não está sendo ainda processado no STF, que está lá parado o inquérito dele, né? Como ele fez acordo com a Dilma e fez aproximação, os caras deixaram na geladeira lá o processo do Renan Calheiros. Então, nas esferas de poder, presidente, vice-presidente da República, presidente da Câmara Federal e presidente do Senado, nenhum deles tem legitimidade. Então, eu sou sim, eu também sou partidário da tese de que eles deveriam renunciar para que nós tivéssemos novas eleições no Brasil, para escolher de fato quem nós vamos ter para nos representar. E note, mesmo o novo presidente, seja quem for, vai demorar um tempo para recuperar este país. Eu não sei se vocês viram ontem as notícias, os Estados Unidos está entrou com uma ação pedindo a condenação de uma petrolífera na Venezuela, porque o modus operandi pelo senhor Hugo Chávez foi o mesmo modus operandi na Petrobras. Ou seja, na petrolífera da Venezuela também fizeram lambança de desvio de dinheiro do mesmo modo de operação, modus operandi da Petrobras. Ou seja, lembram que ele era amiguinho do Hugo Chávez, vivia com o Hugo Chávez para cima e para baixo, etc. Ou seja, os dois tinham o mesmo modus operandi. Isto é uma quadrilha que se tomou no poder da Venezuela e uma quadrilha que está no poder e no Brasil. 8 horas e 56 minutos, o Ministério Público Estadual recorre da decisão que soltou a motorista alcoolizada que matou 2. O Ministério Público Estadual entrou com um recurso contra a decisão judicial que deu a liberdade provisória para a administradora Juliana Cristina da Silva, de 28 anos, que estava embriagada quando atropelou e matou os operários José Ayrton de Andrade, de 53 anos, e Raimundo Barbosa dos Santos, de 38 anos, na madrugada do último domingo, dia 18. Ela foi presa em flagrante, tentando fugir do acidente. O teste do bafômetro constatou que ela tinha 0,85 miligramas de álcool por litro de sangue, por litro de ar expelido pelo pulmão. O máximo permitido é 0,05 miligramas. Um dia depois de ter sido detida e acusada por homicídio, ela ganhou a liberdade provisória da Justiça em uma audiência de custódia no Fórum da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo. O advogado da administradora de empresas, Bruno Araújo, disse que só vai falar por sua cliente depois da decisão sobre o pedido do Ministério Público Estadual. Você acha que ela devia ficar em liberdade provisória ou em prisão? Mais uma vez, o que acontece é o seguinte, a lei está sendo cumprida, ou seja, a gente tem uma pena mínima de 1 e máximo de 3 anos, é uma pena muito pequena para quem mata, para quem tira a vida de outro ser humano, e nós precisamos rever a lei. O juiz está cumprindo a lei que existe, a lei que é produzida e feita pelo Congresso Nacional, e a gente tem que, mais uma vez, uma questão de valor, revermos o valor, mesmo de quem mata sem a vontade de matar, que é o caso de matar com o automóvel, e pior, embriagado. Então, tem que mudar a lei. Enquanto não se mudar a lei, a gente vai ter essa situação. 8 horas e 59 minutos. Paulo, só mandar aqui pro ar o recado do Romanelli, o Antônio Romanelli. Obrigado aí, Romanelli, ouvinte diário e fã de todos os comentaristas do ZR, também curte a Luciana Cabral e o imortal Paulo Schiff. Valeu.
Imortal? Imortal, meu Deus do céu. Imortal são aqueles que são da Academia Brasileira de Letras, e tem a Academia Santista de Letras também. Imortal, né? Com exagero. Imortal com exagero. É porque eu falei que você, na época do terremoto, já está no sarcófago, então pode ser que por conta disso se tornou um imortal. Olha, a ganhadora do smartphone oferecido pela Slex.com é o ouvinte Neire Miranda, do Gonzaga. Então, Neire, você passa aqui na segunda-feira à tarde para pegar o voucher. A partir do meio-dia. A partir do meio-dia, para pegar o voucher e retirar o smartphone da Multilaser na Slex.com. Então, segunda-feira, a partir do meio-dia, Neire Miranda, do Gonzaga, é a ganhadora do smartphone desse sábado. 9 horas em ponto, chegamos ao final do Jornal Litoral, edição deste sábado, que teve o Fábio Aires, Eduardo Filete, Carlos Alberto Romano nos comentários, a produção do Rick Santos, a Luciana Cabral no atendimento aos ouvintes, o Zé Torquato aqui na mesa de áudio. Yes, we can. Cheio de energia, como sempre, e teve principalmente audiência, carinho, companhia e participação do ouvinte da Rádio City. Para você, ouvinte, até segunda-feira, nesse mesmo horário, sempre pontual das 7 da manhã, e um ótimo sábado, um ótimo final de semana para você, que você merece. Termina aqui, Jornal Litoral. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez.